A maledite que matou a minha avó. Meu Deus! Mesmo assim? Matou mesmo? Vamos ver. Uou! Ana, estou muito feliz por você estar lendo o meu relato. Esse relato é 100% verídico e não haverá nomes. Obrigada. Bem, Ana, foi assim. Eu era aquela criança que sempre visitava muito os meus avós. Acho que é um moço que nos conta, tá? E como a maioria de todas as famílias brasileiras, a casa da avó era onde sempre aconteciam as comemorações, os encontros, como dizem, a anfitriã da família. Esses meus avós são por parte de pai, e eles tiveram 6 filhos, e um é o meu pai, é claro. Todos os filhos moram perto da casa dos meus avós, para assim, dessa forma, sempre estar por perto deles. Meu avô não era aquele legal ou bondoso. Ele era um velho rabugento. Já a minha avó era uma grande senhora, incrível. Ajudava quem podia. Todos do bairro conheciam ela. E era aquele negócio, né? Uma mulher de luz. Ela amava todos os netos. Mas os netos preferidos dela eram a minha irmã mais velha e o meu primo, de 19 anos, na época, né? Eu sempre ia lá. Às vezes eu dormia lá e no dia seguinte eu ia para a escola. Ela fazia mungunzá. O que é isso? Eu não sei. Ela fazia mungunzá delicioso. Eita, que tempo bom. Sabe, Ana, a minha avó era uma mulher muito forte, disposta a fazer bastante coisa sem ajuda de ninguém. Eu nunca vi alguém falando sobre os irmãos da minha avó, mas eu sabia que ela tinha uns irmãos que não tinha muito contato com ela. E uma delas é uma mulher que eu nem sei o nome, mas eu lembro dela. Ela morava no interior da nossa cidade. Era uma casa muito, muito distante mesmo. Ela morava com o filho adulto dela. Guarde essa informação. Voltando aqui agora para a história da minha avó. A minha avó, com o tempo, ficou doente. Eu não lembro muito bem, mas era algo leve, não era nada grave. Nisso, no decorrer dos dias, né, com os dias passando, do nada minha avó ficou internada para uma cirurgia. Sim, Ana, de repente ela já estava no hospital. Nisso eu lembro que eu, os meus pais, os meus tios e os meus primos íamos para o hospital visitá-la. Aí eu ficava brincando com os meus primos enquanto nós esperávamos. Ok, a gente ia sempre lá para visitá-la. Uns meses se passaram e a minha avó foi liberada, mas ela não estava totalmente curada. Ela estava andando de cadeira de rodas. Ela não conseguia nem mexer a boca. E isso era estranho. E com bastante fé, ela estava melhorando, conseguindo andar um pouquinho naqueles negócios de andador alto. Todo mundo estava feliz e orgulhoso da capacidade dela, porque sabíamos que ela era uma mulher muito forte. Bem, ok, ela teve o quê? Um AVC, um derrame, alguma coisa assim, porque essas coisas realmente acontecem da noite para o dia. Bem, ok, só que uns dias depois, ela estranhamente passou mal e foi para o hospital. Voltou tudo de novo. Passou um tempo, aí eu estava na minha casa, eu estava no meu quarto assistindo uns vídeos no YouTube e a minha irmã no quarto dela. Aí minha irmã me chamou. Fui lá e ela de repente disse: "O papai acabou de ligar dizendo que a vovó faleceu de manhã e ele pediu para você ir se arrumar que o velório será daqui a pouco." Eu fiquei sem entender, fui para o meu quarto, comecei a chorar muito. Era 4h50 da tarde, na hora que o meu pai tinha ligado. Aí deu umas 6h30 da tarde, meu pai chegou para buscar a gente para ir no velório. E o velório foi na sala da casa da minha avó. Quando chegamos lá, tinha bastante gente. Eu entrei, vi a minha mãe lá. E ela pediu para eu ir sozinho. Eu fui, vi a minha avó de perto naquele caixão. Como eu tinha 10 anos, tem uma lâmpada, tá? Como eu tinha 10 anos, eu encostei a minha mão na mão dela e a mão dela estava estranha. E eu fiquei, meu Deus do céu. Aí as pessoas foram embora e só a família ficou na casa. Eu nem dormi no dia, fiquei acordado. Aí umas 8 e pouco da manhã, as minhas primas chegaram, começaram a chorar vendo a nossa avó no caixão, né? E nessa hora, eu e meus pais e minha irmã, nós fomos embora para casa dormir, descansar, porque de tarde ia ser o enterro. Ok. Na hora do enterro, né? A hora do enterro chegou, nós fomos para o cemitério, tinha bastante gente, amigos e família, andamos e chegamos no local do
do enterro, né? Onde ela ia ser enterrada. Teve uma oração e depois ela foi enterrada. Chorei bastante, mas o mais triste foi ter que ver o meu pai sendo forte na hora para não chorar. Agora você lembra, Ana, que eu pedi para guardar aquela informação? Qual que era mesmo? Ah, tá. Uma irmã dela, né? É isso? O que era uma irmã dela que morava no interior muito distante com o filho adulto, que ele nem conhecia, não sabia o nome e tal. Tá, você lembra da informação? Beleza. Passou uns meses e eu estava na casa da minha avó brincando com os meus primos. Nisso eu ouvi as minhas tias e tios conversando sobre o ocorrido daquele tempo da minha avó. E eu, daquela, né, da época que minha avó ficou doente e tudo mais. E eu vi a minha tia dizendo que parece que encontraram uns cabelos no estômago da minha avó. E elas estavam falando que tinham certeza de que foi uma macumba que a irmã da minha avó fez para ela. Essa mulher, essa irmã da minha avó, ela tinha inveja dela. Não gostava e com certeza fez macumba bem poderosa para atacar minha avó. Motivos? Ninguém sabe. Mas como as minhas tias descobriram que foi a irmã da minha avó que fez macumba para ela? Porque elas foram atrás e, pasmem, realmente foi macumba mesmo. Mas parece que nem todos da família sabem disso. Só as minhas tias. É sério, Ana, eu nunca vou perdoar o que aquela mulher fez para minha avó. Eu sinto tantas saudades dela. Ela era incrível. As coisas mudaram, sabe? Tudo mudou depois da morte dela. Eu sinto tantas saudades dela, eu choro toda vez que lembro. Mas eu entendo que ela não pode mais voltar. Porém, tudo bem, ela está em um lugar melhor. A morte dela foi em 2017 e hoje, em 2023, eu tenho 16 anos. Muito obrigada por ler o meu relato. Tchau, Ana. Um beijo para você, muito obrigada. Então, elas foram atrás e descobriram que realmente, eu não sei de que jeito tudo, mas descobriram que essa irmã dela fez um trabalho para acabar com ela. Não duvido, gente. Tem tanta coisa ruim por aí e tem tanto relato de maledite que vem da própria família que é triste de ver. E esse caso foi um deles. O picolé. Vamos ver. Oi, Ana, Matheus e olá a todos. Primeiro, gostaria de pedir imensas desculpas, pois sem querer acabei enviando o rascunho do relato e ainda incompleto. Ai, que vergonha. Não, mas acho que aqui já tá o correto. Os nomes já estarão trocados, beleza. Eu sou a mesma moça do relato Ela Desafiou a Deus. E, infelizmente, venho compartilhar mais um triste acontecimento causado por uma maledite da minha família. Ou causado por uma maledite em minha família, perdão. Dessa vez, eu relato a história do irmão do tio Nelson, o tio Geraldo. Bom, por volta da década de 70, Geraldo, em sua juventude, também conheceu uma maledite. Uma moça que também morava em seu bairro. Mais tarde, iniciaram um relacionamento e Maledite acabou engravidando. Porém, infelizmente, após 15 minutos do nascimento do bebê, que parecia ser tão saudável, ele veio a falecer. Alguns anos depois, Geraldo e Maledite se casaram e Maledite engravidou novamente. E então viria a nascer Silvia, uma garotinha linda, inteligente e muito carinhosa. Na época, Geraldo e Maledite foram morar em uma casa no fundo do quintal de Irene, a mãe de Geraldo e sogra de Maledite. No começo era tudo flores. Ao passar do tempo, Maledite começou a mostrar quem realmente era. Maltratava, insultava e ofendia Irene, que na época vivia debilitada devido a um derrame. Houve vezes que Maledite jogava baldes de água dentro da casa de Irene e agredia Silvia na frente dela, na frente da Irene, é isso? Apenas por diversão. A coitada da Irene vivia de cabeça baixa, pois caso contrário, Maledite judiava ainda mais de Silvia. Geraldo
Assim como seu irmão, Nelson, trabalhava o dia todo, chegando em casa apenas à noite. As péssimas atitudes de Maledite duraram até Geraldo, que é pavio curto. As péssimas atitudes de Maledite duraram até Geraldo, que é pavio curto, comparado com o temperamento calmo e paciencioso de seu irmão Nelson, até ele descobrir os maus tratos de sua esposa contra Silvia e Irene. E aí ele lhe deu uma surra. Por um tempo tudo se acalmou. Silvia ia crescendo, sempre muito apegada às suas tias, que na época ainda eram crianças também. Sempre estavam brincando juntas. Passavam o dia todo brincando de bonecas, carrinho de rolimã, pega-pega e outras brincadeiras. Certo dia, Maledite, mais uma vez, maltratou Irene, que dessa vez não ficou calada, não. Respondeu Maledite no mesmo tom. Maledite se enfureceu e então proibiu Silvia de ver as suas tias e a sua avó. Silvia, na época, tinha 6 anos e chorava todos os dias com saudades de sua avó e de suas tias. E quando as via passar no quintal, implorava por colo. Suas tias, mesmo que de coração partido, por ver essa situação, respeitavam as ordens de Maledite, pois temiam que a tal fizesse algo contra Irene. Certo dia, Silvia estava sentada no quintal com sua mãe e em frente ao portão viu uma garotinha passando na rua ali, tomando um picolé. E com vontade pediu a sua mãe um picolé. Sua mãe negou. Irene ouviu Silvia pedindo picolé à mãe e então, com dó, escondida de Maledite, comprou um picolé para Silvia. Mas quando Silvia ia comer, tomar o picolé, Maledite viu e tomou o sorvete de sua mão, jogou no chão, na frente de Irene. Irene ficou muito triste com o acontecido e no decorrer dos dias, Silvia começou a adoecer e implorava sua mãe por um picolé. Maledite dizia que era gracinha da Silvia e ignorava a filha. Já muito doentinha, Silvia disse tudo ao pai, contou ao seu pai que sua mãe não deixava ela ver a sua avó, nem as suas tias, e que ela estava com muita vontade de tomar um picolé. Enfurecido, Geraldo mais uma vez agrediu Maledite. No dia seguinte, Silvia passou o dia com a sua avó, brincou com suas tias e dormiu à tarde nos braços de Irene. Mais tarde, então, Geraldo trouxe um picolé à sua filha. Silvia apenas mordeu um pedaço do picolé. Ela havia acordado com febre muito alta, fraquinha, e já não conseguia comer. Pela madrugada, Silvia teve uma piora. Ela vomitou muito e no dia seguinte, aos 6 anos de idade, Silvia veio a falecer, enlobrigada pela vontade do picolé, e adoeceu de tristeza, causada pelos caprichos e ruindade de sua mãe. Anos depois, Maledite deu à luz novamente, e dessa vez veio a nascer Silvio. O relacionamento de Maledite e Geraldo ia cada vez mais de mal a pior. Maledite chegou a fazer diversos trabalhos de magia negra para acabar com a vida de Geraldo. Fugiu da cidade com seu amante, abandonando Silvio e Geraldo. E a pergunta que fica é: de que vale tanta ruindade? Obrigada por ler os meus relatos enviados, Ana. Fiquei muito feliz. Abraço a todos. Um beijo para você, muito obrigada. Mas eu tenho minhas dúvidas se o motivo foi a vontade e a tristeza. Essa mulher, pelo jeito, não tinha. Quem faz isso? Não duvido se essa própria mãe não tenha jogado alguma magia na menina, ou coisa, eu não vou dizer pior, mas sem magia, entendeu? Dar alguma coisa, fazer a menina ficar doente e fazer. Porque o que foi constatado da morte? Por quê? Porque tudo bem, fica com vontade e tal, mas o que leva a... Parou os órgãos? O que aconteceu? Teve uma infecção? O que foi
que levou. Eu já ouvi relatos, sim, de pessoas que morrem literalmente morrem de vontade. A pessoa começa com uma vontade muito forte, geralmente criança, sabe? Aí fala, ai, dá medo de lubrigar, não sei o que lá, né? Aí você vai lá atrás, porque, como a gente vê, eu já fiquei, criança ficar doente mesmo por vontade de alguma coisa, ter febre e tudo mais. Não tem uma infecção ocorrendo no corpo da pessoa, mas a pessoa fica com febre dias. Eu já fiquei, meu irmão já ficou. E aí, assim que o objeto de desejo chega, né? No caso do meu irmão, foi 2 vezes que ele ficou doente com febre. A primeira, minha mãe não sabia o que fazer. Mas alguém falou, será que não é vontade de alguma coisa? Aí depois de investigar, porque ele delirava. Ah, não. A primeira vez que o meu irmão ficou com vontade, minha mãe não fazia ideia, porque ele tava com febre, não melhorava e tal. Minha mãe levou ele numa benzedeira. E aí a benzedeira foi lá, acho que benzeu ele, e falou o seguinte, falou que isso era vontade. Foi ela que falou, que era vontade de alguma coisa, e que era para prestar atenção, que enquanto ele estivesse dormindo, ele ia falar o que ele queria. E aí minha mãe ficou em cima, e ele dormindo e minha mãe em cima. Até que ele falou, a motinho. Aí minha mãe, moto? Quando ele acordou, minha mãe perguntou, você viu alguma moto que você... Aí ele falou, vi, sabe? E aí minha mãe voltou todo o caminho que eles tinham andado no dia anterior, sei lá, 2 dias antes, que eles foram em vários lugares. Sabe quando a gente sai pra pagar conta, antigamente, né? Ia num lugar aqui, ia andando com a criança. E não sei, meu irmão devia ter o quê? 4 anos, 5 anos. E ele não era assim de, sabe, aquela criança, eu quero isso aqui, eu quero, não. Ele viu, gostou, às vezes tinha consciência de que era caro, não sei, não pediu. Mas ficou com vontade, não falou mais nada, só foi ficando com vontade. E minha mãe não fazia ideia. E quando voltou, foi andando, foi num lugar, foi em outro. Eu falei, mas onde que a gente passou que tinha uma moto? Porque eles não foram em nenhuma loja de brinquedos. Mas aí quando eles entraram numa farmácia, ele foi direto na vitrine e ajoelhou na frente ali pra ver. E tinha uma moto de brinquedo na vitrine de uma farmácia. E era aquilo lá. Comprou, a febre fez assim, ó. Foi embora. Aí, não sei, um tempo depois, ele também começou com uma febre de novo. E aí minha mãe já falou, peraí, pode ser vontade. E era de uma... Aí era uma girafinha, não sei, era um outro brinquedo lá também, mas aí já foi mais fácil identificar. E aí quando eu também devia ter uns 5 anos, quando tive essa vontade, era uma roupa que eu vi numa vitrine, mesma coisa, vi, achei legal, sabia que era caro, não pedi, e aí comecei a ficar doente, aí minha mãe já perguntou, o que foi? Você tá com vontade? Você viu alguma coisa? Aí eu falei, a roupa. Aí minha mãe foi lá na loja, parcelou em 82 vezes, comprou a roupa, a febre passou. Então o que eu quero dizer é o seguinte, não tinha uma infecção rolando, não tinha mais, a febre veio, fica doente. Tem histórias, minha avó contava, a gente já leu aqui, de pessoas que chegam a morrer realmente, criança que chega a adoecer mesmo. Não sei explicar. Se alguém aí é médico, tudo pode explicar isso, por favor, peço que explique, que mande até um relato explicando como que é que uma pessoa pode... É um efeito nocebo, é um efeito onde a pessoa realmente, sei lá, pode levar à morte, gente. É que eu fico tentando achar o que é, sabe? É que como essa mãe era muito ruim, eu não duvido que ela tenha causado a morte da criança de enfiar remédio mesmo, sei lá, adoecer a criança mesmo pra fazer isso. Ou o psicológico da menina foi baixando imunidade, ela pegou alguma coisa, sabe? Isso também talvez aconteça, mas ruindade. Você vê que a pessoa não tá nem aí, fugiu, largou, queria que morresse, os filhos não tá nem aí. Mas é engraçado também como você vê que todo o pessoal ao redor, todo mundo teme uma fulana. Não é? Ai, não vou fazer isso aqui, não vou, porque aquela lá domina, a ruim lá no meio. E outra, pra que continuar com uma mulher dessa? Manda embora, gente. Tá vendo o que ela tá fazendo com a mãe, o homem aqui. Lógico, não adianta agredir a pessoa, tudo. É dar tchau. É dar tchau e se apartar da vida dessa pessoa, se afastar. Mandar pro beleléu e se afastar. Não tem que agredir, não tem que fazer nada. É dar tchau. E afastar da criança também, principalmente. Enfim. Bom, deixem suas opiniões, sempre com respeito, por favor. E compartilhe as suas experiências com a gente. Conhece algum caso onde a pessoa literalmente morreu de vontade?
Conta aqui pra gente. Bola de fogo. A aparição que mais aparecia, digamos assim, era essa tal bola de fogo, que deixava qualquer desprevenido morrendo de medo, se assim posso dizer. Na verdade, não falou morrendo, falou outra coisa. João era o motorista que puxava estudante da fazenda. O caminhão que levava estudante naquela época era o motorista que levava e trazia os estudantes da fazenda, tá? O caminhão que levava estudante naquela época era todo fechado e sempre chegava de madrugada, às 4 da manhã, para levar as crianças para a escola. Em um dia qualquer, João estava chegando na entrada da velha fazenda, descendo em direção à colônia, quando viu de longe uma luz atrás dele. Nisso, ele parou o caminhão e esperou a pessoa passar, pois ele achava que se tratava de uma moto. A luz foi chegando perto, até que chegou perto o suficiente para João olhar no retrovisor e ver que essa luz, na verdade, era uma grande bola flutuante de fogo. Tal fato deixou João tão apavorado que no mesmo momento ele acelerou, mas a bola de fogo não desgrudava da traseira. Quando ele enfim chegou na porteira da mangueira, onde ficavam os bois e vacas, a gente costumava chamar esse local de mangueira. Ele passou correndo, mas a bola de fogo não passou. Ela ficou lá parada, flutuando, como se existisse algo que a impedisse de passar. E então ela sumiu do nada. João chegou branco igual papel. O homem não conseguia nem falar direito. Nunca mais João entrou na fazenda. Os estudantes tinham que caminhar quase 5 quilômetros para chegar na entrada da fazenda para assim então pegar o ônibus. Os vizinhos da minha avó também viram essa tal bola flutuante. Era um casal jovem, tinham se mudado há pouco tempo para a fazenda. O moço ia trabalhar como peão e a moça ia ajudar na horta. Estavam felizes, tinham um menininho de 5 anos e viviam uma boa vida lá. Até que a mulher começou a ver todas as noites essa bola flutuante, que saía da sala da casa dela, andava todo o corredor e sumia na porta do quarto do filho. E assim ficou pelo mês inteiro. Minha avó avisou ela que não era bom sinal não, que vinha tragédia por aí, mas ela nunca acreditou. Depois de um tempo, o filho do casal adoeceu. Ninguém sabia o que aquela criança tinha. Não havia médico que curasse aquele menino, nem benzedeira que soubesse como aliviar o sofrimento da pobre criança. E então o menino faleceu. A bola de fogo nunca mais apareceu na casa do casal. Depois de 1 ano, eles se mudaram e nunca mais tivemos notícias deles. Mas, gente, primeiro eu tava pensando numa bola de fogo, tipo uma bolona de fogo, como aqueles boitatá que o povo vê muito no sítio, né? Mas peraí, nesse local a bola de fogo andava dentro da casa. Seria a mesma bola de fogo ou outra bola de luz? Era de fogo ou era uma luz? Então devia ser pequena para estar andando pelo corredor da casa. Essa. E a que seguiu o caminhão, para ele achar que era um farol de uma moto, até chegar perto e ver que era uma bola de fogo. Mas, gente, então será que essa bola de fogo? Eu fico pensando, seriam sondas espaciais? Seriam espíritos em formato de bola de fogo? Seria uma luz? Seria... O que seriam essas bolas de luz? Porque eu já vi relatos falando de bolas de fogo, que eu imagino que é como se fosse um fogo realmente mexendo, só que no formato de uma bola. Existem relatos de bolas de luz branca, bolas de luz azulada, alaranjada, tudo bem, mas eu acredito que existe uma diferença entre uma bola de luz e uma bola de fogo. E aí eu queria saber exatamente certinho o que será que era, que tamanho que tinha isso. Porque é muito interessante e tem vários relatos desse tipo de avistamento, né? Dessas bolas de luz ou de fogo. Mas essa especificamente andando dentro da casa e anunciando uma tragédia. Será que isso causou algo no menino ou isso só estava esperando o menino? Digamos assim.
o que inevitavelmente ia acontecer com ele. Se alguém conhece alguma história parecida, manda pra gente. Vamos a este relato aqui, relato de hoje, que é a misericórdia divina. Vamos ver. Olá, Ana, tenho 38 anos e sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Envio aqui para você o relato de uma situação que aconteceu comigo no dia 14 de dezembro de 2019. Bom, eu estava me recuperando de uma crise depressiva e muito feliz em ter ao meu lado o rapaz que eu sempre gostei. Tudo parecia que ia dar certo em nossas vidas. Entretanto, no dia 14 de dezembro de 2019, ao acordar, me deparei com a mensagem desse rapaz terminando tudo, usando como justificativa o problema de saúde que ele havia descoberto, o qual o impossibilitaria de ser pai. Eu implorei para que continuássemos. Eu disse que não me importava em não ter filhos, que juntos poderíamos construir uma vida, adotar filhos se desejássemos. Porém, Ana, ele não me ouviu. Simplesmente me bloqueou e disse que queria ficar só. E que era para eu procurar outro homem que fosse capaz de me dar filhos e constituir uma família. Bom, vale ressaltar que esse rapaz, eu gosto dele desde 2016. Entre idas e vindas, eu sempre tive esperança de um dia assumirmos publicamente um compromisso, porém isso nunca aconteceu. Entendi. Arrasada com o ocorrido e já aborrecida com outros fatos que estavam ocorrendo em minha vida, eu decidi que naquele dia eu ia morrer. Bom, vale destacar aqui que eu sou católica e consagrada a Nossa Senhora das Graças e que eu sei muito bem que tirar a própria vida pode levar a alma para a condenação eterna. Enfim, eu ignorei todos esses ensinamentos e decidi de vez acabar com tudo. Nesse dia, fiz um almoço delicioso para os meus pais, mas eu me recusei a comer. Eu estava sem apetite e arrasada emocionalmente. Tomei um banho, coloquei um dos meus melhores vestidos, arrumei os meus cabelos com um rabo de cavalo, coloquei brincos, passei batom e peguei a caixa de remédios e o copo d'água e fui para o meu quarto. Separei uma grande quantidade e tomei os remédios e ingeri água. Na hora, senti o meu corpo transpirar e gelar e, pasme, me bateu o arrependimento. E me toquei da besteira que eu havia feito. Nossa, parece até o livro Verônica Decide Morrer. Vocês já leram? Se não leram, é interessante. Me arrependi. Ouvi os meus pais conversando e rindo na sala. Bateu remorso. E eu ia levá-los ao sofrimento com uma atitude tão mesquinha e egoísta da minha parte. Na hora, olhei para a imagem de Nossa Senhora que tem em meu quarto e implorei pela minha vida. Pedi perdão a Deus e disse que se eu sobrevivesse, eu nunca mais ia murmurar em relação à minha vida, que eu me consagraria a Ele e viveria somente para Ele. Eu só lembro que eu deitei na cama e comecei a desfalecer. Bom, em relação ao que eu vi do outro lado, eu lembro que eu fiquei em um lugar bonito, parecendo uma clínica de repouso, e via as pessoas não muito nítidas, e sim borrões. Eu só lembro nitidamente da imagem de um rapaz, moreno claro, aparentemente uns 20 anos de idade e de roupas brancas, que chegou até mim e disse: "Volte." Bom, eu me lembro que acordei horas depois na emergência do UPA daqui da minha cidade. O primeiro rosto que eu vi foi da minha irmã e ela me explicou que a nossa mãe havia me encontrado desmaiada no quarto, que agora estava tudo bem e eu precisava descansar, que os bombeiros haviam me socorrido e me levado para lá.
Olhei ao redor e vi que eu estava ligada a aparelhos, sondas e vários médicos me olhando espantados. Minha irmã foi embora e eu apaguei. Acordei horas depois e fiquei sabendo que já era 00:30 e que eu havia chegado lá às 7 da noite. Foi quando eu ouvi 2 enfermeiras conversando e uma delas disse assim: essa moça chegou em coma, evoluindo para uma parada cardíaca. Seus olhos estavam sem vida. Uma lavagem estomacal foi feita e constatamos que ela ingeriu uma alta quantidade de medicamentos. Esses medicamentos que ela ingeriu é morte na certa. E se o paciente sobrevive, fica em coma no mínimo 3 dias e sai com sequela. Mas essa moça aqui, ó, é um milagre. Ela acordou já e sem sequelas. Sobreviveu, ou seja, ela foi ressuscitada. Na hora que eu ouvi isso, me veio a lembrança de horas atrás, eu implorando pela minha vida e chorando, arrependida. Na hora, fechei os olhos e agradeci a Deus e ainda pedi perdão. Hoje estou bem, me preparando para consagrar a vida religiosa. Sim, Ana, decidi seguir essa vida e me dedicar a Deus. Ele me deu uma segunda chance para que eu reparasse os erros cometidos, desapegasse de paixões desordenadas e aprendesse a agradecer sempre. Eu sinto uma leveza muito grande e deixo aqui um conselho aos assombrados que acompanham este canal. Independente da situação, jamais tente contra a sua própria vida. Nossa vida é um dom precioso, é um presente de Deus. E se aqui estamos, temos uma missão que mais cedo ou mais tarde nos será revelada. Viva a vida, agradeça sempre. Um beijo, Ana e assombrados. Deus abençoe a cada um de vocês. Muito obrigada pela sua história. E olha só, gente. Peraí, deixa eu só anotar aqui antes que eu fique perdida. Olha só. Na hora ali, arrependeu. Ai. Gente, leiam o livro de Paulo Coelho, Verônica Decide Morrer. Eu gostei muito desse livro. E acho que tem um filme. Tem um filme também, não tem? Acho que fizeram um filme do livro. Não tem, gente? Nossa, fiquei esquecida agora. Mas eu acho que tem. Então, fica aí o conselho dela também, aqui ao final do relato. E como as enfermeiras disseram, parece que realmente ela estar viva foi um milagre. Que bom, ela se arrependeu, pediu misericórdia divina, se lembrou de Nossa Senhora ali que ela viu no quadro, se lembrou que ela era consagrada a Nossa Senhora, ela se arrependeu e pediu e foi atendida. Ainda bem, não é? Cão do Inferno é uma moça que nos conta. Olá, Ana e assombrados. Hoje eu tenho 17 anos e o relato que estou prestes a contar aconteceu há 11 anos atrás. Moro em uma pacata cidade da região dos Vales, no Rio Grande do Sul. Na época do ocorrido eu tinha 6 anos. Era meu primeiro ano de escola e o mesmo ano em que vim morar na cidade. E pensando que no interior é que se vê esse tipo de coisa, né? O mês exato eu não lembro, mas era uma sexta-feira 13. Lembro disso porque estava passando os filmes do Jason no SBT. Minha mãe e minha irmã estavam comigo na sala. Meu pai estava no quarto ao lado e o meu tio no quarto dos fundos. Tínhamos um cachorro de porte pequeno, o Scooby, que ficava amarrado em sua casinha, na frente de casa. E embora fosse pequeno, ele não ficava quieto, era bravo e ninguém estranho chegava perto, nem os cachorros grandes. Os filmes geralmente começavam umas 10 horas da noite e estava na metade já. Talvez um pouco mais da metade até. Ouvimos muitos latidos na rua. Meu pai acordou, olhou pela janela do quarto, enquanto minha mãe olhava pela fresta da porta. Foi ela quem avistou primeiro e disse: "Tem um porco solto na vila." Meu pai disse em seguida: "Tá louca? É um cachorro."
Depois de toda a discussão para decidir o que era aquilo, eu quis ver e vi algo que me assombra até hoje. Assim que eu coloquei os olhos naquilo, eu tenho certeza que eu me arrepiei. Porque só de lembrar me dá arrepio já. Era um cachorro, grande, mas não tão grande assim. Ele tinha orelhas grandes e caídas, como as de porcos cachaço, sem pelos nas orelhas. E em algumas partes do lombo e da barriga, ele sem pelos nas orelhas e sem pelos também em algumas partes do lombo e da barriga, eu acho. Mas onde tinha pelo, o pelo era preto. Os olhos tinham uma escuridão. O cheiro não era tão insuportável quanto carniça. Era mais algo de queimado, um cheiro de queimado, de carne queimada. Os cães na rua latiam, choravam, grunhiam, mas em nenhum momento atacaram aquela coisa. O Scooby, com seu pouco tamanho, mas grande coragem, choramingava, encostando na cerca com a cabecinha baixa, sem ao menos encarar aquilo, que continuou descendo a rua. Miau. Esses dias eu relembrei com meu pai sobre esse fato. Perguntei o que realmente tinha sido aquilo. Ele disse que não sabia, mas que não era desse mundo, não. Era algo completamente ruim, um ser totalmente da escuridão. Minha família e eu somos espírita, e esse fato nos assombra. Já vimos muitas coisas, mas nada tão ruim quanto essa. Hoje em dia eu moro na mesma região. De onde eu moro é possível ver a minha antiga casa e a rua por onde aquilo passou. Desde aquele dia, eu não fico até tarde acordada e nem na rua. Quando ouço os cães latirem, eu não arrisco ver o que é. Mas sei que o que quer que seja é 100% ruim. É, porque os cães... seria isso? Os cães querem... Sei lá, não querem, eles não atacam, né? Eles latem. Gente, será que era o lobisomem? E parece que... Olha lá, roliça, olha lá, latindo. Será que tá passando na rua? Não sei, deve passar todo dia, então, pelo tanto que a roliça late aí, deve passar todo dia um bicho assim. Será que era o lobisomem passando por ali? E será que realmente em alguns momentos do ano abrem-se portais onde facilita a visão desses seres, principalmente dos ruins, que seriam, como eu disse, em Sexta-feira 13, em Sexta-feira Santa, né, época de Quaresma, Halloween, dia dos finados, sei lá, essas datas são portais também que se abrem e essas coisas transitam do lado de cá. Não sei. E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Próximo relato: onde existe morte e ódio, a terra se torna amaldiçoada? É uma moça que nos conta. Vou relatar alguns acontecimentos que ocorreram e ocorrem em uma cidadezinha no interior do estado de Pernambuco. Esse relato me foi contado pela minha mãe, que nasceu e viveu boa parte da infância nessa cidade. O local era digamos, um condado próspero, nas décadas ali de 50 e 60, onde imperava a plantação de milho e a criação de gado. Havia pequenos e grandes fazendeiros, e dentre os pequenos estava o meu avô, que tinha criação de gado e procurava uma vida melhor naquelas terras. Agora vem o relato da minha mãe. Então agora é a mãe dela contando, é isso? Tudo era tranquilo naquele lugar, mas lembro que quando eu tinha uns 9 anos, ocorreu um homicídio ali. Crime esse que foi cobrado com uma vingança, vinda da família da vítima. Eu soube que o motivo da morte foi dinheiro. Naquela época não se contavam as coisas para as crianças, mas eu lembro da preocupação no rosto dos adultos. A partir daí as terras tornaram-se um mar de sangue. Era vingança por vingança. Desde esses acontecimentos começaram a aparecer coisas estranhas nas estradas.
Nesses lugares, quando anoitece, a única luz existente são as das casas, que a distância mínima de uma casa para outra é de uns 2 quilômetros. Ou também a luz da lua, né? Fora isso, só existe escuridão. Certa noite, meu irmão e eu vínhamos pela estrada quando nos deparamos com uma mulher. Ela tinha longos cabelos pretos, estava vestida com uma saia rodada branca e era uma mulher muito linda. Parecia uma cigana. Aliás, achávamos que se tratava de uma cigana. Então essa mulher se aproximou de nós e esboçou um sorriso de arrepiar. O seu olhar penetrou, sabe, e gerou um medo, o qual nunca havia sentido antes. Ela se afastou um pouco e começou a girar e girar e girar, e foi aí que o meu irmão gritou: "Fogo! Olha, ela tá pegando fogo!" Na medida em que ela girava a saia pegava fogo, até ela inteira se transformar em fogo. Nós corremos como nunca havíamos corrido na vida, e ela vinha na nossa direção. Foi quando nos aproximamos de nossa casa e ela simplesmente desapareceu. Contamos para os demais da casa e eles diziam que era fruto do medo e da nossa imaginação. Até que um senhor do sítio vizinho avistou a mesma mulher. Ele, assombrado, contou para o meu avô. Desde esse dia, começamos a ouvir todas as noites barulho de correntes sendo arrastadas pelo chão, como se alguém caminhasse em volta da casa arrastando os pés e as correntes. Tornou-se comum avistarmos uma figura escura nos observando à noite, e não só nós, mas também aos outros moradores. Ouvíamos gritos de arrepiar a espinha. Certa noite eu estava dormindo em uma rede quando esta começou a balançar, e cada vez balançava mais forte. Eu estava indeciso em abrir meus olhos. É um moço ou uma moça que nos conta? Acho que é uma moça, né, que nos conta. Eu estava indecisa, mas é a mãe dela que está contando. Eu estava indecisa em abrir meus olhos, mas eu tinha medo. Porém, quando resolvi abri-los, me deparei com uma figura pálida, me olhando nos olhos. Ai, fiquei apavorada, afinal eu era apenas uma criança. Olha, ficou insuportável morar naquele lugar. Era um bom lugar para se viver, até acontecer esses crimes. Era comum ouvir relatos assombrosos dos moradores. Eu fiquei feliz quando meu pai resolveu ir embora e desde que nos mudamos, nunca mais vi nem ouvi nada parecido. Será que onde existem crimes de ódio, o lugar fica amaldiçoado? Bom, esse foi só um resumo de muitos relatos feitos por minha mãe e meus tios. Eu tive a oportunidade de visitar o local em 2014. O meu tio nos levou, a mim e ao meu irmão, até lá. E está praticamente deserto. 70% dos moradores saíram de lá. Os sítios estão completamente abandonados e o lugar tem uma atmosfera sinistra. Bom, dizem que ainda é possível ver a tal da cigana quando se anda à noite por lá. E um morador nos disse, nós não tocamos nesse assunto, mas um morador nos disse que ainda é possível ouvir as correntes em volta das casas. E aí, pessoal? Quem será? E essa cigana? Será que era uma entidade que protegia o local dessas figuras aí? Eu também acredito que sim. Quando há derramamento de sangue, ódio, essas coisas no local, eu acho que acaba maculando ali aquele local, aquele terreno, e é preciso fazer alguma coisa para limpar isso. Senão vai ficando. Tá, se houver nomes, estarão trocados. Já mandei um relato, mas te escrevo novamente, pois ocorreu algo que me deixou bastante pensativa e foi bem recente. O relato é de um sonho, e eu particularmente acho que relatos de sonhos são um tanto peculiares, até porque não sabemos até onde vai a mente humana. Porém, esse meu sonho mexeu comigo pelos nomes invertidos. Enfim, segue o sonho. Eu estava em meu atual apartamento junto com meu marido.
Os nomes estão trocados, tá? Então, eu estava em meu atual apartamento junto com meu marido Marcos. Estávamos no quarto e do nada apareceu uma mulher de cabelos longos. Esse é o sonho, né? No sonho. Apareceu uma mulher de cabelos longos, jovem, com aproximadamente uns 30 anos. Eu, na minha consciência, sabia que aquela mulher se tratava de algo ruim. Não sei dizer se era exatamente um demônio personificado, mas eu sabia que ela era algo ruim. Ela se aproximava de mim e dizia para eu aceitá-la. Acredito que isso significava que eu daria minha alma para ela. Ela repetia isso muitas vezes. Preciso deixar claro que, por mais que eu soubesse que aquela mulher se tratava de algo maligno, eu não tive medo algum no sonho. Eu até me perguntava se ela era um demônio, mas eu não sentia medo algum. Enfim, me lembro de tê-la aceitado, e nesse momento eu havia questionado qual era o seu nome, e a mesma me respondeu. Não sei se eu posso falar aqui se é esse. Bom, ou se ela trocou, enfim. E a mesma me respondeu Abilabe. E então meu sonho pulou de lugar. Agora estava eu e meu marido indo em direção ao nosso apartamento antigo. Debaixo do prédio, do outro lado da rua onde se encontrava a nossa antiga residência, dava para se enxergar a janela da sala do antigo apartamento. E na mesma se encontrava a Abilabe e uma criança ao seu lado. Era uma menina, também de cabelos escuros e longos. Não sei descrever suas feições nitidamente, como sei descrever as feições da outra, mas sei dizer que a criança tinha uns 9 ou 10 anos. Eu e meu marido subimos as escadas do prédio e entramos no apartamento. Abilabe nos esperava com a criança ao seu lado. E eu ainda não tinha medo dela. Lá, Abilabe me dizia que meu marido deveria aceitar a criança, assim como eu havia feito com ela. Marcos estava assustado, pois eu tentava convencê-lo de que ele precisava aceitar a criança, né? E ele me questionava por quê e me perguntava se eram demônios. Novamente, meu sonho deu um pulo e nós quatro, eu, meu marido, Abilabe e a criança, estávamos de volta no meu atual apartamento, no quarto, novamente. Agora, eu e Marcos estávamos deitados um ao lado do outro e a criança estava acima dele, deitada em cima dele. E a Abilabe se encontrava deitada em cima de mim. Lembro de querer sentir medo nessa hora, se foi estranho, e ela insistia que eu deveria convencer o meu marido a aceitar a outra criança, até que ela se mostrou em sua verdadeira forma. Era alguém totalmente branca e sem cabelos. Na verdade, tinha pele branco acinzentada e não possuía pelos como sobrancelhas, cílios, nada. Seus olhos eram profundos e não me recordo de terem pupilas. Mas ela não ficou nessa forma por muito tempo. Logo voltou a se personificar, né, naquela mulher de cabelos longos, e eu disse ao meu marido que aceitasse. E assim ele fez. Assim que ele aceitou a criança, eu questionei o nome dela, e Abilabe me disse: ela se chama Ibaliba. Ah, é o contrário. Ibaliba é o contrário de Abilabe, é ler de trás para frente. No instante seguinte, meu marido começou a passar muito mal. A impressão que dava é que ele estava tendo cãibras no peito, pois o músculo peitoral nitidamente se contorcia e levantava da mesma forma quando temos cãibras. Ele se contorcia de dor e gritava. Eu, apavorada, pedia que Abilabe saísse de cima de mim e tentasse controlar a criança, que eu tentaria acalmá-lo. Marcos repetia insistentemente que ele ia morrer, que doía, e eu estava ficando muito nervosa. Ana e assombrados, meu marido é ateu, ou ao menos se diz ser.
Mas na hora em que ele se contorcia de dor, ele falava: "Não acredito que vou morrer." Ele repetia alguns palavrões até que ele soltou: "Ah, quer saber? Dane-se! Deus, não me deixe morrer! Deus, não me deixe morrer!" Nesse instante, Ibaliba, a criança que ainda se encontrava em cima dele, saiu como um sopro de cima do meu marido e correu para fora do quarto. A impressão que tive foi que assim que meu marido mencionou a palavra Deus e clamou por ajuda, isso a afetou. Por ser mais nova, talvez, não sei. A Bilabe, a mais velha, me olhava com raiva e dizia que ele não deveria ter feito isso. E ambas sumiram. E aí eu acordei. Bom, vocês devem se perguntar: tá, foi um sonho meio fantasmagórico, mas e daí? O que tem de mais? Assim que eu acordei, mandei um WhatsApp para minha melhor amiga, a mesma que presenciou comigo os fatos da noite em que escrevi no outro relato. Ela é médium e sempre que acontece alguma coisa meio estranha comigo, eu falo com ela. Ela não estava online no momento em que acordei, então enviei primeiramente os nomes, pois eu saberia que eu poderia esquecê-los, e escrevi primeiro Abilabe e na sequência Ibaliba. Meu choque foi instantâneo, pois assim que escrevi para ela os nomes, eu me dei conta que se eu lesse o primeiro nome ao contrário, dava o segundo nome e vice-versa. Então o que era para ser só um sonho me deixou completamente conturbada. Um nome era o inverso do outro nome. Ela não sabe nenhuma relação com esses nomes e fizemos algumas pesquisas. Não encontramos nada. Não existe nada, na verdade, que esteja relacionado a esses nomes no Google. Ela pesquisou também no Google Tradutor, a fim de tentar decifrar se fosse em alguma língua diferente, mas nada. Na verdade, Ibaliba, na língua Zulu, significa um bicho silvestre. Mas nada que, ao meu ver, tem algum significado relevante ao sonho. Minha pergunta final é: o que são esses dois nomes? Nunca ouvi nada parecido e me recuso a imaginar que o meu cérebro tenha inventado algo tão complexo como isso. Escrevo principalmente para que, se alguém já tenha escutado ou saiba algo relacionado a isso, que deixe nos comentários que eu estarei cuidando e entrarei em contato com essa pessoa. Agradeço pela oportunidade. Então, pessoal, por favor, tenham respeito, tá bom? Tá? Eu não sei. Não sei esses nomes, mas é muito curioso, mas se alguém souber... E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Que é: quem é a mulher do andar de cima? Olá, Ana, tudo bem? Já quero dizer que amo o canal e não perco nenhum vídeo. Espero que goste do meu relato e acredite, eu me arrepio só de relatar. Enfim, me chamo Fulana, tenho 18 anos, sou de Maceió, Alagoas. Não se preocupe, troquei todos os nomes para facilitar. Obrigada pelo espaço. Quem é a mulher do andar de cima? Eu moro em um condomínio que tem 4 prédios. Moro em um deles há uns 3 meses. Eu moro no 10º andar. Moro com a minha avó, minha tia e o meu primo. Eu fico sozinha todos os dias, pois todos trabalham e só chegam de noite. Eu sou estudante, estou terminando o ensino médio. Estou terminando o ensino médio para poder fazer faculdade direto. Enfim, há uma semana atrás aconteceu algo que arrepia todos os pelos que eu nem sabia que existiam. Eu estava sozinha no apartamento, como de costume, e pela manhã ainda, estava dormindo, escutei de longe um estrondo, como se tivessem derrubado algo muito pesado no andar de cima.
e eu acordei assustada. Fiquei aérea por alguns minutos e depois escutei outro barulho, que aí sim eu despertei por inteiro. Andei pelo apartamento para ver se tinha alguém em casa, mas eu estava sozinha. Ok. Esperei por mais algum barulho, mas não ouvi. E fui fazer um café para tomar. Depois que fiz o café, coloquei um vídeo para assistir enquanto tomava o café, mas de repente escutei passos no andar de cima, como se várias pessoas estivessem arrastando os pés no chão. Ana, eu fiquei observando o teto e acompanhando o som para saber aonde que ia parar isso. E os passos pararam bem em cima da mesa, onde eu estava ali tomando café. Vieram da porta direto para a mesa e ali mesmo parou. Eu fiquei imóvel por uns instantes, mas como parou, voltei a tomar meu café e fui fazer meus deveres. Já depois, por volta das 3:30 da tarde, tudo começou novamente. O barulho não parava e eu já estava quase surtando. Então liguei para a portaria para falar o que estava acontecendo. Quando o síndico atendeu, quando o Cícero atendeu, eu disse: "Boa tarde, Cícero. Eu queria pedir para você ligar no interfone no andar de cima e pedir para fazerem menos barulho. Pode ser?" Nesse momento, escutei um silêncio do outro lado. E então, para minha surpresa, o Cícero respondeu: "Mas não tem ninguém morando no andar de cima. O dono esvaziou já faz uns 15 dias e ainda não alugou nem vendeu para ninguém." Eu fiquei toda arrepiada, mas continuei insistindo. Falei: não é possível. Tem alguém sim. Eu tô escutando barulho no apartamento de cima. Liga para lá e pede para parar, por favor." Então ele concordou em ligar, mas quando ele ligou, novamente me disse o seguinte: "Olha, eu disse, não tem ninguém lá, ninguém atende." Bom, eu agradeci e fui investigar por conta própria. Desci, dei a volta no prédio para poder ver as varandas, as quais dá para ver do meu apartamento e do apartamento de cima. Para poder ver as varandas. Dá para ver a do meu apartamento e do apartamento de cima, enfim. E para minha surpresa, realmente tem uma faixa de vende-se ou aluga-se, sei lá. Ou seja, aparentemente não tinha ninguém. Fiquei passada e logo pensei em ir até o apartamento e assim fiz. Fui até lá, apertei a campainha, bati na porta, disse até "ô de casa", mas foi sem sucesso, não saiu ninguém. Voltei pro apartamento e, Ana, eu não queria acreditar no que eu estava vendo. Tinha uma mulher de vestido branco, longo, que arrastava no chão o vestido, com mangas longas. Os cabelos eram pretos e longos e cobriam todo o seu rosto. É tipo Samara, né? Cobriam todo o seu rosto. Suas mãos estavam com luvas. E ela estava bem no meio da sala, da minha sala. Eu fechei os olhos várias vezes na esperança daquela mulher sair e nada. Aí eu disse bem alto: "Tá repreendido em nome de Jesus, que todo mal e seres que não são deste mundo se retirem para a honra e glória de Deus." Na hora ela começou a levitar, Ana, e ultrapassou o teto indo pro apartamento de cima. Sim, Ana, ela atravessou o teto e foi pro AP de cima. Na hora eu peguei meu notebook, meu celular e desci, na hora. E esperei todo mundo chegar para eu subir e contar o que tinha acontecido. Todos acreditaram, até porque não é a primeira vez que coisas do tipo acontecem comigo, pois eu tenho o campo espiritual bem aberto. Enfim, pensei que tinha parado por aí. O pior ainda estava por vir. De madrugada, começou novamente os barulhos do andar de cima e, por incrível que pareça, eu senti vontade de ir lá no apartamento. Então acordei o meu primo para ir comigo. E assim foi. Fomos de pijama mesmo. O medo era grande e a coragem era pouca.
até para trocar de roupa, mas fomos. E quando chegamos no andar de cima, para nossa surpresa, a porta estava entreaberta e estava saindo um odor terrível lá de dentro, como se fosse algo podre. Eu pensei que poderia ter alguém ali e aí eu chamei um vizinho que por acaso é policial. Ele tinha acabado de chegar do serviço e ainda estava fardado, mas aceitou mesmo assim e foi com a gente. Ele foi na frente, é claro. Quando ele empurrou a porta, não tinha nada ali, exatamente nada, apenas um odor forte. Ele andou pela casa até chegar na suíte e encontrar uma mulher morta no chão do quarto e rodeada de sangue já coagulado, velho, endurecido. O fedor era muito e ela já estava em estado de decomposição. Saímos. Cadê? Saímos de lá, pois se tornou uma cena de crime, né? O policial nos acompanhou até a sala e quando estávamos conversando sobre o assunto, a mulher passa correndo no meio de nós, fechando a porta bem forte. Corremos para o quarto para ver se era a mesma mulher. E sim, ela já não estava mais ali. Como assim? Nos entreolhamos, pasmos, sem dizer nada. Aí eu lembrei da porta e fui tentar abrir. E por ironia, ela estava trancada. O vizinho então arrombou a porta para sairmos. Contamos isso para nossa família, mas não temos uma resposta para o que aconteceu. Mas desde esse dia, o andar de cima faz barulho todos os dias e eu nunca mais quis ir lá. Esse foi o relato, Ana, obrigada por ler e se quiser te mando mais relatos, pois tenho muita coisa para te contar. Beijos e até a próxima. Pera aí, deixa eu ver se eu entendi. Você foi lá com o seu primo, a porta estava entreaberta, aí você, em vez de entrar, vocês foram chamar o vizinho policial que tinha acabado de chegar e o policial entrou com vocês. Ele entrou na frente, chegou lá, viu e na suíte ele também viu a mulher morta, tudo que já fazia dias que estava morta ali, lá. Enquanto vocês estavam lá dentro, ou não? Só o policial estava, vocês estavam lá. Peraí. Saímos de lá, pois se tornou uma cena de crime. Saíram da suíte, do quarto, é isso? O policial nos acompanhou até a sala. Quando estávamos conversando sobre o assunto, a mesma mulher que estava lá caída passou correndo e fechou a porta. É isso? Mas ela saiu e fechou a porta? Ela fechou a porta e sumiu? Corremos pro quarto para ver se era a mesma mulher e ela não estava mais lá. O espírito, era só o espírito que estava lá no chão. Mas você, o seu primo e o policial viram a mesma coisa. A mulher caída no chão. E ela, por acaso, estava com as mesmas roupas, tinha as mesmas características daquela que estava lá embaixo no seu apartamento ou não? Peraí, aí ficou por isso. Até o policial também... Tipo... não era defunto ali, era espírito fazendo de conta que era um defunto. Ou ele queria dizer alguma coisa, ou aquilo era uma impressão. Mas ela levantou, ela estava morta, levantou e fechou a porta. Essa é nova. Que loucura. Não, tô falando que é loucura sua, não. Que situação... estranha. Gente, bom, deixa eu dar um beijinho aqui no pessoal. E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes.